Olá pessoal, aqui é Matheus. Antes de dar início ao vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Assim você me incentiva a produzir novos conteúdos. Neste vídeo eu vou falar sobre um arquivo chamado ADM. Este arquivo é responsável por fazer a gestão do projeto. Eu já estou aqui com o champ aberto, certo? E com o servidor Apache iniciado. Vou clicar aqui em Explorer e vou lá para a pasta htdoc, certo? Dentro aqui do projeto, vocês vão perceber que existe um arquivo chamado ADM, certo? Esse arquivo não tem extensão, ok? Esse arquivo aqui, ele permite que você gerencie o projeto. Então, vou pressionar aqui o Shift, botão direito, e vou abrir aqui um terminal dentro da pasta do projeto, certo? Vou abrir aqui o CMD e vou digitar aqui, ó, PHP ADM. Esse ADM é similar ao que o Laravel tem, que no caso lá do Laravel é o Artisan, certo? O Ruby on Rails tem um, o CodeIgnite tem um, certo? Então eu criei aqui um para esse projeto, certo? Vou dar Enter aqui, ó, e ele vai listar todas as funcionalidades que o ADM permite que você utilize, certo? Vou abrir aqui mais a tela para mostrar aqui a vocês tudo que ele tem, certo? De início aqui ele mostra a versão que eu possuo. Então eu possuo aqui a última versão, certo? A versão que eu tenho é a 4.1.1 e a que está lá no GitHub também é a 4.1.1. Então toda vez que você rodar aqui o PHP ADM, ele inicialmente vai mostrar aqui a versão que você tem do framework, certo? Se tiver uma versão mais recente lá no GitHub, você digita aqui o PHP ADM Update ou U, certo? PHP ADM U, e ele vai atualizar o projeto automaticamente para você. Aqui ele tem algumas funcionalidades. PHP ADM Help, ele vai listar todos os comandos. PHP ADM C, ou Clean, né? Ele vai limpar todo o projeto aqui. Então tudo que tiver dentro da pasta App e dentro da pasta Storage vai ser limpo, certo? PHP ADM Server, ele sobe um servidor aqui, certo? Dentro dessa pasta do projeto. Aqui, ó, controller, para criar modelo, para, no caso, rodar um esquema, certo? Aqui é o PHP ADM Database, certo? Aqui roda um esquema específico, aqui roda todos. Criação de serviço, criação de helper, criação de view, atualização do projeto, né, que é o que tem lá em cima, PHP ADM Update. Aqui teste, isso daqui eu utilizo antes de subir o projeto lá para o GitHub, certo? Esse zip aqui, ele zipa a pasta vendo, se você quiser levar para algum lugar, então ele zipa. E aqui ele extrai, né? Certo? Então aqui ele zipa, comprime, e aqui ele extrai a pasta vendo, certo? Então ele tem essa funcionalidade que os frameworks por aí não tem. Ele trabalha com cache, né, que eu falei no vídeo anterior. Então ele faz o cacheamento de view e de rotas. Então com esse comando aqui você limpa o cache, certo? Nessa parte daqui, gente, é o comando completo e aqui é o comando minificado, certo? Então aqui é os apelidos, né? Certo? A abreviação. E aqui é a listagem das rotas, né? Eu mostrei no vídeo anterior que tem lá o barra routes, barra all, certo? Então basicamente aqui tudo que tem lá no front-end tem aqui também, certo? Eu consigo listar todas as rotas existentes no projeto. Lembrando que a listagem das rotas só é permitida se você estiver em ambiente de desenvolvimento. Até porque em produção, né, isso seria uma vulnerabilidade, certo, gente? Então, somente em ambiente de desenvolvimento é permitida a listagem das rotas. Pronto. Vou abrir aqui o navegador, então vou clicar aqui em admin, né, no champ. Ele vai abrir aqui o localhost. E aqui eu tenho o projeto, certo? Ok. Eu quero limpar o projeto, então eu vou rodar aqui o PHP ADM, certo? Que é o arquivo ADM, clean, ou somente C, certo? Vou digitar aqui o PHP ADM C, dou Enter, e ele diz aqui ó, que estava limpando e que terminou de limpar, certo? Então se eu atualizar aqui, ó, perceba que eu já tenho um resultado diferente aqui, ó, certo, gente? Eu tive um resultado diferente. Vou abrir aqui o projeto com o Visual Studio Code, certo? Vou aqui na pasta App, certo? Vou vir aqui na pasta App. E perceba aqui que ela está limpa. Ela não tem nada aqui de controller, certo? Aqui dentro da pasta, nem de helper, tá vendo? Tá tudo limpinho, certo? Só tem esses htags
E esse index aqui é para impedir que um usuário acesse, certo, indevidamente essas pastas, certo? Então isso daqui é somente para proteção, assim como o CodeIgnite utiliza. Aqui no Web, o arquivo de rota está limpo, certo? E ele só tem isso daqui, certo? Que é o dump, né? Que é o dump e o die, né? É o famoso DD, certo? Sendo que aqui eu dei o nome de dump D, certo? Então aqui ele tem isso. Então aqui para a rota barra, que é a rota raiz aqui, ó, gente. Rota barra, certo? A barrinha aqui. Eu vou colocar aqui o return. Olá, mundo. Vou escrever só isso daqui. Se eu atualizar lá no navegador, ele vai mostrar aqui, ó, olá mundo, certo? Da mesma forma, eu poderia aqui, ó, escrever, ao invés de escrever uma string simples, eu poderia colocar aqui, ó, um código HTML. No caso aqui, vou colocar uma tag de header, né? Para ficar maior aqui, ó. Mostrou aqui, olá mundo, certo? O interessante aqui era eu ter criado um arquivo de view, né? E colocado esse texto aqui. Para eu criar um arquivo de view, eu posso criar manualmente um arquivo aqui dentro da pasta. Eu escrevo o nome do arquivo .php, ou simplesmente eu posso vir aqui, ó, dentro do gerenciador do projeto e ver aqui como é que eu crio uma visão. No caso, eu escrevo aqui, ó, php adm view e o nome da view. Então aqui eu vou criar aqui, por exemplo, php adm, vou colocar aqui o v de view, né, que eu quero criar uma view, ou escrevo diretamente view, certo? E o nome da view que eu quero criar. Eu quero criar uma view chamado exemplo. Exemplo, certo? Não preciso colocar a extensão aqui, porque por padrão todas as views, a extensão dela é PHP. Então, eu só escrevo isso daqui e dou Enter. Certo? Aqui ele já mostrou a view que ele criou e o conteúdo que tem por padrão dentro dessa view. Então, se eu acessar aqui a pasta view, ele já mostra aqui, ó, que eu tenho essa view chamada exemplo.php. E se eu acessar ela, ela já tem esse conteúdo. Um código base de HTML, certo? E é isso que ela tem aqui. Então, para eu chamar esse arquivo aqui, essa view, no caso é exemplo.php, diretamente dentro de uma rota, eu posso escrever aqui, ó, ao invés de colocar return, eu posso colocar aqui, ó, view e o nome da view, que no caso é exemplo, certo? Ponto e vírgula, salvei, eu atualizando lá o navegador, ele chamou aqui a view exemplo, certo? Que por padrão ela tem esse conteúdo aqui. Então eu vou acessar aqui exemplo e vou apagar isso daqui e vou colocar aqui, ó, olá mundo, aquela mensagem que eu tinha lá. Olá mundo. Certo? Salvei, atualizei, ó, navegador. Olá mundo. Certo? Para simplificar aqui, na questão de rotas, se sua rota ela leva para uma view, não é necessário você criar uma função anônima e chamar a função view dentro dessa rota. Você pode escrever simplesmente route, dois pontos, dois pontos. Aí você coloca o verbo do HTTP que você quer usar, seja esse get, post, put, delete, né? Todos aqueles verbos. No caso eu quero um verbo somente get. Na rota raiz, barra, vírgula, e o nome da view que eu quero chamar. Eu quero chamar a view exemplo. Então eu escrevo aqui, ó, exemplo, certo? Ponto e vírgula. Eu só preciso disso daqui. Vou apagar tudo isso daqui, ó. Então só com isso daqui, só em uma linha, eu consigo direcionar a partir da rota barra para view exemplo, certo? Então aqui eu vou atualizar, ó, eu tenho o mesmo resultado. Então a partir da barra eu chamo a rota exemplo. Vou criar aqui outra view para exemplificar aqui, chamar de exemplo 2, exemplo 2, certo? Criei aqui outra view. Então se eu acessar a pasta view aqui eu tenho aqui agora exemplo 2. Então agora para eu acessar essa outra view, eu vou criar aqui outra rota aqui em cima. Vou colocar aqui, ó. Para eu acessar a rota exemplo 2, eu tenho que digitar aqui, ó, Mateus. Certo? Eu vou acessar a view exemplo 2.
Vou entrar aqui dentro da view exemplo 2 e vou colocar aqui onde tem esse H1, vou colocar aqui, ó, view da rota Mateus, certo? View da rota Mateus. Então, se eu atualizar aqui, eu tenho o mesmo resultado, mas se eu colocar aqui agora, depois do barra, escrever Mateus, eu consigo chamar, ó, a view da rota Mateus, certo? E assim vai, eu consigo criar diversas rotas que podem levar para uma view, podem levar para uma função, que é o que eu tinha antes, pode chamar um controller, e é isso que a gente vai ver nas próximas aulas, pessoal. É isso, até a próxima. Until you break down.